Olá, amigos do Esporte a Motor. Essa Fórmula 1 é rápida mesmo. Bastaram 7 corridas de um total de 24 para ela percorrer 4 dos 5 continentes: Oceania, Ásia, América e agora Europa. É a 7ª etapa da temporada, marcando o início da fase europeia, que tem 10 corridas. Temos muitos assuntos para tratar aqui nesse nosso pré-GP. Então, o meu conselho para você que nos visita pela primeira vez é fazer já a sua inscrição aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Seja muito bem-vindo e peço que, além de curtir, você comente e compartilhe o nosso conteúdo. Então, hora de apertar o cinto, baixar a viseira, vamos acelerar pelas belezas, as curiosidades e a história da Emília-Romanha. O pré-GP tem o apoio do BRB, o Banco do Automobilismo. Para começar, eu falei em 5 continentes, mas existe uma versão diferente, algumas versões diferentes no número de continentes. Por exemplo, defende-se que são 6, considerando um deles a Antártida, que não está naquele grupo dos 5 mais conhecidos. A Emília-Romanha é uma das regiões mais ricas, belas e fascinantes da Itália. Localizada no norte do país, entre a Cordilheira dos Apeninos e o Mar Adriático. Ali vivem cerca de 4,5 milhões de pessoas. É uma terra de tradições antigas e, ao mesmo tempo, de inovação. Foi parte do Império Romano e, mais tarde, um mosaico de cidades-estado como San Marino, hoje é um dos principais polos econômicos do país, especialmente na indústria automotiva, na gastronomia e no turismo. Suas principais cidades são Bolonha, que é a capital regional, Parma, Modena, Ravenna e Rimini. Nomes conhecidos mundialmente. Bolonha é um centro universitário histórico. Lá está a universidade mais antiga do mundo ocidental, fundada em 1088. E Modena é sinônimo de velocidade, isso por abrigar as fábricas da Ferrari e Maserati. A economia da região é dinâmica e pode ser considerada o motor da indústria italiana, com destaque para a agricultura, mecânica de precisão, moda e, claro, o setor automobilístico. Mas também é uma terra de sabores únicos. Parma é a capital do presunto cru e do parmesão. Eles ganharam o mundo. E ali estão alguns dos restaurantes mais premiados na Europa. A pequena cidade de Imola, com seus 65 mil habitantes, atrai turistas de toda a Itália para curtir a arte da culinária. Os jantares do nosso grupo eram sempre especiais, na comida e no papo, especialmente na pensão e restaurante Cané, que fica na cidade de Dosa, uma pequena vila a 20 minutos do circuito. Desde quando conhecemos o Cané, passamos a nos hospedar no andar de cima do restaurante, ocupando então o que se chama Pensão Cané, com seus improvisados 7 quartos extremamente simples que foram criados pelo proprietário Giambattista para a pernoite dos turistas que vêm de todas as partes da Itália e da Europa saborear os pratos do restaurante. Conseguir esses quartos só era possível com reserva feita com 1 ano de antecedência e, olha, causava inveja entre os jornalistas na sala de imprensa, torcendo para que, um dia, o privilégio deixasse de ser nosso. Muitas vezes tivemos a companhia de Ayrton Senna no jantar, e assim como eu, ele pedia um tipo de massa típico da região da Emília-Romanha chamado garganelli. O que variava era apenas o molho, mas o garganelli é imperdível e só se come lá. Mesmo depois que parei de viajar, eu indiquei o Cané a vários amigos, e o Giambattista fazia questão de atendê-los pessoalmente e tirar foto e mandar a foto com eles. A Emília-Romanha também é terra de cultura e arte,
foi berço de gênios como Luciano Pavarotti e Federico Fellini. Uma região onde a velocidade se encontra com a cultura e a história caminha lado a lado com a tecnologia. Essa é a Emília-Romanha. Um orgulho italiano, por coincidência, é também a cidade natal de Stefano Domenicali, CEO da Liberty Media. O circuito Enzo e Dino Ferrari em Imola foi construído em 1952 e rapidamente se tornou um dos traçados mais desafiadores da Europa, isso por causa de suas curvas de alta velocidade. A pista recebeu a Fórmula 1 pela primeira vez em uma corrida extra-campeonato, isso em 1979. Em 1980, foi sede do GP da Itália porque Monza passava por uma demorada reforma. Aí quem venceu foi Nelson Piquet. O GP de San Marino foi criado em 1963, mas só a partir de 1981 passou a ser disputado oficialmente, integrando o Campeonato Mundial. Na pista de Imola aconteceram alguns dos acidentes mais impactantes da história da Fórmula 1. Nelson Piquet em 1987 e Gerhard Berg em 1989 sofreram fortes batidas na curva Tamburello. Mas o fim de semana do GP em 1994 foi um dos mais trágicos da história da Fórmula 1. Em um treino livre, bateu Rubens Barrichello, que sofreu com isso e foi levado ao hospital. No dia seguinte, morte do austríaco Roland Ratzenberger. E na corrida, no domingo, aconteceu o acidente fatal de Ayrton Senna. Desde então, o traçado foi alterado em busca de mais segurança, porém mantendo o conceito de pista veloz e desafiadora. Com uma chicane no lugar da Tamburello, a pista voltou ao calendário, permanecendo por 26 anos. O GP retornou em 2020 e nos últimos anos só não foi disputado em 2023, quando teve que ser cancelado devido às fortes chuvas que atingiram toda a Emília-Romanha. Quem mais venceu em Imola foi Michael Schumacher, 7 vezes. Ayrton Senna, Alain Prost e Max Verstappen têm 3 vitórias no circuito. Para esta 32ª edição do GP no circuito Enzo e Dino Ferrari, a Pirelli trouxe uma novidade nos compostos. Além das opções entre os pneus mais duros, C4 e C5, que são mais macios, neste fim de semana estreia o novo composto C6, o mais macio de todos, e que estará presente de novo em Mônaco a corrida seguinte. Isso deve forçar as equipes a uma estratégia com mais de uma parada, como foi no ano passado. O pós-GP de Miami foi agitado e as notícias começaram a chegar logo na terça-feira. Oliver Oakes, chefe da equipe da Alpine, surpreendeu o paddock ao pedir demissão do cargo. E quem assumiu o comando foi Flávio Briatore, até então um conselheiro da equipe, mas já com plenos poderes. Oakes alegou motivos pessoais para a sua saída. De fato, 2 dias depois, a imprensa britânica apontou o real motivo. O jornal The Telegraph revelou que William Oakes, irmão de Oliver e seu sócio em 75% da equipe high-tech de Fórmula 2 e Fórmula 3, foi preso sob a acusação de transferência de propriedade criminosa. Segundo o Telegraph, foi encontrada em posse do irmão de Oliver Oakes uma grande quantia em dinheiro. No dia seguinte, mais uma notícia da equipe Alpine, aí já sem nenhuma surpresa. O retorno do argentino Franco Colapinto ao cockpit de um carro da equipe. Ocupando o lugar de Jack Durham, por enquanto ele faz 5 corridas e, dependendo do desempenho, ele pode continuar. Colapinto era apontado para essa vaga desde o início do ano, quando trocou a reserva da Williams pela Alpine, levando também um grande valor, um valor considerável em patrocínios para a equipe. Em 2025, de tantos testes realizados, ele se tornou o piloto reserva com mais quilometragem em carros de Fórmula 1. Vejam só, testou em Monza com o carro de 2023 e na semana passada voltou à pista em Zandvoort. Ele já tinha chamado a atenção no ano passado, quando substituiu
Logan Sargent, na Williams, marcou pontos, mostrou muita velocidade, mas também exagerou nos acidentes. No GP de São Paulo, em Interlagos, ele bateu forte em 2 dias. No anúncio da formação de pilotos para o atual campeonato, o nome dele, que era esperado, não apareceu. Colapinto retorna agora e justamente em Imola, onde ele venceu na Fórmula 2 no ano passado. E olha que curioso, no mesmo momento em que a Alpine divulgava o comunicado oficial, o Mercado Libre, que é o patrocinador do argentino e que estampa sua marca nos carros, publicava um vídeo extremamente bem roteirizado, bem produzido e bem editado nas redes sociais. Neste vídeo, que já estava pronto, Franco Colapinto recebe uma encomenda e precisa entregar uma palavra-senha para concluir a transição. A palavra-senha era substituto. Muito boa sacada. A situação envolvendo a saída de Oliver Oakes e a prisão de seu irmão William ecoou durante a última semana inteira. De Miami, Oliver Oakes embarcou para Dubai. Tudo foi feito bem discretamente, mas não demorou muito para chamar a atenção do mundo da Fórmula 1. Quando o anúncio de sua saída foi divulgado, ele já estava no Oriente Médio. Especulações ligaram a prisão de William Oakes, irmão de Oliver, a antigos laços financeiros entre a High-Tech Grand Prix e o russo Dmitry Mazepin, pai do ex-piloto Nikita Mazepin. Mazepin foi alvo de sanções no Reino Unido e na União Europeia após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Até fevereiro de 2022, ele detinha 75% da High-Tech por meio de uma empresa de investimento com sede no Chipre. Dias antes do conflito começar, as ações foram transferidas para Oliver Oakes, que passou então a ser o único proprietário. Estranho, né? O momento da operação levantou suspeitas e foi tema de questionamentos, inclusive no parlamento britânico. Foi a partir daí que surgiu a tese de que Oakes poderia estar atuando como uma espécie de laranja para manter Mazepin envolvido no esporte. Também circulam rumores de que o oligarca russo, milionário, estaria financiando em segredo os planos da High-Tech para ingressar na Fórmula 1, apesar de ter sua candidatura já rejeitada para a temporada de 2026. Em março, durante os testes de pré-temporada no Bahrein, Mazepin tinha sido visto no paddock e dentro da garagem da Alpine. FIA, Liberty e também a Alpine negaram ter dado permissão à presença do russo. Na ocasião, Oakes disse ser amigo de Dmitry Mazepin, mas não admitiu ter convidado o russo. Para a lembrança de todo mundo, desde o surgimento do nome do empresário russo na Fórmula 1, dizia-se que ele é amigo pessoal do presidente Vladimir Putin. Tudo muito, muito estranho, não é mesmo? Oscar Piastri é o nome do momento. Em Miami, ele venceu a 3ª corrida seguida. É o primeiro piloto da McLaren a vencer 3 vezes consecutivas desde Mika Häkkinen, quase 30 anos atrás. Naquela época, as vitórias de Häkkinen aconteceram na última etapa de 1997, que foi, aliás, a primeira vitória dele na Fórmula 1, na estreia do Mundial de 98 na Austrália e a seguir no Brasil, que era disputado logo depois da Austrália. Antes dele, Ayrton Senna venceu as 4 primeiras provas de 91 também pela McLaren. O GP dos Estados Unidos em Phoenix, Brasil em Interlagos, San Marino em Imola e o GP de Mônaco. Ambos ajudam a confirmar a estatística que mostra o piloto vencedor de pelo menos 3 corridas seguidas no início da temporada, terminando o ano como campeão. E tem mais gente nessa lista. Nico Rosberg venceu as 4 primeiras corridas em 2016 e foi campeão, mesmo com Hamilton dominando o campeonato e também tendo vencido 4 seguidas entre a 9ª e a 12ª etapa.
A única exceção, acreditem, é Niki Lauda. Em 1976, o austríaco venceu 4 das primeiras 6 etapas pela Ferrari, mas o terrível acidente no mês de agosto em Nürburgring o deixou fora por 2 corridas. E aí, ele não foi campeão. Como vocês todos viram no filme Rush, Lauda até chegou à última corrida do ano, ainda na disputa pelo título, mas preferiu abandonar por falta de visibilidade em meio à chuva torrencial que caía no circuito de Fuji, no Japão. Eu estava lá e presenciei tudo. No campeonato de pilotos, Oscar Piastri é o protagonista. Ele soma 131 pontos e é o piloto mais regular da temporada até aqui. Em segundo vem Lando Norris com 115 pontos. Max Verstappen se sustenta em terceiro com 99. Mas o quarto colocado, George Russell, está com 93, apenas 6 a menos que o tetracampeão. Já bem distante do inglês da Mercedes, Charles Leclerc é o quinto com 53 pontos. Depois vem o estreante Kimi Antonelli, que soma 48 pontos em uma temporada surpreendente para um piloto de apenas 18 anos. Lewis Hamilton aparece em sétimo com 41 pontos, ainda longe de como era em outros tempos, mas cobrando firme, cobrando muito da Ferrari. Alex Albon confirma sua boa fase com 30 pontos e a 8ª posição, enquanto Esteban Ocon e Lance Stroll fecham o top 10 com 14 pontos cada um. A McLaren navega tranquila na liderança entre equipes com 246 pontos, uma vantagem sobre a segunda colocada, a Mercedes, que já ultrapassa os 100 pontos. São 246 contra 141. A Red Bull é a terceira com 105 pontos e já vê a ameaça da Ferrari apenas 11 pontinhos atrás. Mas com os erros da equipe e a falta de adaptação dos pilotos Leclerc e Hamilton para acertar o carro, deixam a escuderia italiana na 4ª posição na tabela dos construtores com 94 pontos. Poderia ter muito mais. A Williams lidera o pelotão intermediário com 37 pontos, 17 a mais que a Haas no 6º lugar. A Aston Martin, que não consegue se acertar, soma os 14 pontos conquistados por Lance Stroll. Alonso ainda está zerado. A Racing Bulls aparece em 8º lugar com 8 pontos. Nas últimas posições aparecem a Alpine com 7 pontos, um a mais que a Sauber, que tem 6. O primeiro treino livre começa às 8h30 da manhã na sexta-feira, com transmissão ao vivo pelo Band Esportes, Band Play e band.com.br. Ao meio-dia é a vez do segundo treino livre, sempre ao vivo nos mesmos canais, que transmitem também o terceiro treino livre na manhã de sábado, a partir das 7h20 da manhã. Às 11h estaremos ao vivo também na tela da Band, no Band Play e no band.com.br, com a classificação para definir o grid. E no domingo, a largada para as 63 voltas do GP acontece às 10 da manhã, com transmissão ao vivo na Band, no Band Play, no band.com.br e na Band News FM. Lembrando que desde as 9 horas já estaremos ao vivo no estúdio trazendo informações com o nosso time direto do Autódromo Dino e Enzo Ferrari. Imola é uma pista conhecida de Gabriel Bortoleto. Foi lá que ele teve o segundo contato com o carro da Sauber em janeiro desse ano. Antes disso, ele havia participado dos testes de final de temporada, lá em Abu Dhabi, depois da última corrida do ano, isso em dezembro. O fato de já ter andado de Fórmula 1 em Imola é bom sinal. Mais tempo para trabalhar no carro, especialmente em um final de semana considerado normal, ou seja, com 3 treinos livres e sem a corrida sprint. É uma das pistas que ele inclui entre as favoritas dele. A previsão climática aponta tempo bom e fim de semana ensolarado, com temperaturas variando entre 10 e 22 graus. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado de mais este pré-GP. E aí, nos vemos no fim de semana na tela da Band. E semana que vem, com mais um programa aqui no canal Automotor. Obrigado pela audiência, pelo apoio de todos, pela companhia de todos e até lá.
Até o fim de semana. Tchau!